Olá, amigos. Nossa saudação fraterna a todos, esperando encontrá-los todos com saúde, com paz, com harmonia, dentro dos ditames de nosso Mestre Jesus. Muita paz a todos é o que nós desejamos. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos que vimos fazendo através desses vídeos. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre um tema bastante interessante, que tem por título As Potências da Alma. Nós vamos procurar verificar que potências são essas, sempre lembrando que a alma somos nós mesmos, né? Porque é aquela velha história. Nós não temos almas, nós somos almas, né? Nós somos almas. Porque no fundo, nós somos espíritos, né? Mas agora encarnado é chamado de alma a essa porção do espírito que está encarnado aqui neste corpo, nessa dimensão material. Ou seja, uma parte do espírito mergulha na matéria, e essa parte que mergulha na matéria é que nós chamamos de alma. Allan Kardec vai perguntar para os espíritos o que acontece com a alma na hora da morte. Eles vão responder que volta a ser espírito. Então, só para que a gente entenda que quando falamos em potências, é dessa manifestação do espírito, que na verdade, quando chamamos de alma, mas é uma potência do espírito, né? Só que agora, é claro, ele está manifestando um percentual, eu diria até pequeno, do próprio espírito, porque ele é uma potência, o espírito em si é uma potência gigantesca, né? Então, essa parte mergulha na matéria e a outra parte continua na dimensão cósmica, né? Integrando as vibrações cósmicas do nosso Criador. E é a essa região espiritual que nós podemos chamar de inconsciente profundo, que é dali que vêm as nossas intuições, porque as intuições não são mediúnicas, né? As intuições são anímicas, vêm do próprio ser, lá da profundidade do ser, que é a própria inteligência, o próprio espírito, desculpe, o próprio espírito em si, né? E a alma está aqui limitada, vamos assim dizer, a esse corpo físico, onde ela se vale de uma grade sensorial. O que é uma grade sensorial? É um conjunto de sentidos. Nós temos um conjunto de sentidos, né? Que são os 5 sentidos conhecidos, que nós, para facilitar, chamamos de grade sensorial, que precisamos, então, dessa grade para que possamos nos comunicar aqui no plano em que nós vivemos, né? É evidente que o espírito também vai usar esse mecanismo de comunicação através do sensor, só que como o espírito, ele tem esses sensores todos reunidos no próprio, no próprio perispírito. O perispírito, então, a gente diria que é um grande sensor. E essa parte que mergulhou na matéria vai usar pontos do perispírito que se estendem a nós, onde estão localizados os sentidos que nós precisamos para a nossa comunicação. Então, nós temos o sensor auditivo, lá dentro aqui do nosso ouvido, né? Onde recebe as ondas sonoras, para que depois então possa ser decodificada e nós possamos entender o som, o que está vindo, é uma música, é uma palavra, são coisas. Então, essas coisas que nós dizemos, então a música está vindo ali daquele violão, está vindo daquele conjunto. Dali não está vindo a música, está vindo, claro que está vindo a música, mas em forma de ondas.
As ondas é que são as mensageiras e que vão irritar, vamos assim dizer, o nosso sensor para ser traduzida. Então, essa música vai estar dentro de nós. No fundo, é bem isso aí. E assim como acontece com a audição, acontece com os outros sentidos, né? O sentido da visão, da olfação, da gustação e os sentidos tácteis, né? Do tato. Então, só para que a gente possa entender essa palavra alma, o que ela significa, né? Que até muito tempo se pensava que a alma era o espírito na sua totalidade, mas não é verdade. O nosso corpo não teria suporte vibratório para receber a frequência vibratória total do espírito, que é uma potência gigantesca, né? Mas então vamos ver nós como almas que estamos aqui encarnados, quais são as principais potências, né? Porque, por certo, nós temos outras potências, mas assim, nesse momento, nós vamos destacar quatro vontades, desculpe, quatro potências, né? E que nós precisamos ter domínio sobre essas potências, né? Porque tudo que é um potencial, olha só, que a gente entenda isso. Tudo que é um potencial ou algo que está em potencial precisa ser desenvolvido, né? Precisa ser desenvolvido, e senão continua só em potencial. Mas aqui, com relação a essas nossas potências, nós vamos ver que, além delas estarem cada vez mais desenvolvidas, essas potências precisam ser dominadas por nós. Nós precisamos ter domínios sobre elas, né? E nós vamos ver pela nossa palestra de hoje que no nosso relacionamento, no nosso mundo de relação aqui que nós estamos, nós vamos ter várias circunstâncias em que essas potências elas vão ter os seus momentos, onde nós precisamos utilizá-las para bem aproveitar aquela circunstância material para que possa redundar, né, em desenvolvimento de virtudes, né? Porque nós precisamos de várias virtudes, né? A virtude da paciência, a virtude da tolerância, né? A virtude da humildade e assim por diante. E nós vamos ver que tudo isso passa pelo domínio dessas potências, que nós já vamos enumerá-las, conversando uma por uma, dentro desse tempo que nós dispomos, que normalmente os nossos vídeos vão até 30, no máximo 31 minutos, que decidimos fazer assim, para não se tornar cansativo para os irmãos. Então, cada vez nós vamos fazendo, né, com esse tempo, e dentro desse tempo nós vamos passar as ideias que pretendemos fazer, né? E é evidente que todo assunto, principalmente à luz da doutrina espírita, ele tem uma amplitude muito grande, né? Então, tudo que eu vou falar pode ser também, eu diria assim, mais desenvolvido. Cada ponto, cada explicação pode ter mais uma explicação. Mas nós vamos, como que plantar a semente, né? Lançar a semente e vamos esperar que ela possa encontrar terrenos, né? Terra boa, como diz lá o Evangelho, né? Na parábola do semeador, onde então vamos procurar encontrar terrenos férteis, né? Irmãos que queiram desenvolver cada vez mais o conhecimento na área espiritual para aproveitar a nossa jornada, porque nós estamos aqui numa jornada material, onde é importante que a gente possa ter uma posição de espíritos que somos. Embora agora estejamos falando de alma, né? Mas nós somos esse ser imortal, né? Embora a alma deixe de ser alma após a desencarnação, porque volta a ser espírito, mas significa que nós somos imortais, né?
nós jamais vamos morrer como espíritos que somos, né? Então, jamais nós poderemos dizer que quando eu morrer, que a gente às vezes escuta até irmãos nossos falar isso, olha, na minha lápide, meu Deus, lá é o corpo que vai, e não você. Você não vai. Nós somos imortais, né? Nós vamos viver na eternidade, que é a vida do Espírito. A vida do Espírito é eterna. Por isso que a gente não pode dizer, e a gente escuta o pessoal, mesmo espírita, dizendo, por que nas minhas vidas? Por que em outras vidas? Nós não tivemos muitas vidas, a nossa vida é uma só. É a vida do Espírito que é eterno. Nós tivemos muitas existências. É bastante diferente, né? Porque o Espírito não morre nunca, né? Nós até temos aquela expressão lá no túmulo de Kardec, né? Nascer, morrer, renascer ainda, progredindo sempre e tal, é ali. É a expressão que está lá mostrando esse vai e vem nesse processo existencial. Porque a vida mesmo, embora a gente ache que nós estamos aqui vivendo, nós estamos, no fundo, existindo, né? Porque a vivência mesmo, quem vive é o espírito. A vida é imortal para o espírito. Muito bem, então nós vamos começar com uma das potências muito importantes que o espírito conseguiu no seu processo evolutivo, que é o livre-arbítrio. Ah, mas isso é uma potência da alma? É, porque o espírito, os irmãos devem saber que nós todos passamos pelos diversos reinos da natureza, mas nós fomos conseguir o livre-arbítrio quando nos humanizamos, porque lá na pedra nós não tínhamos liberdade, no vegetal nós não tínhamos liberdade, no reino animal também não. Ali era todo determinismo, né? O livre-arbítrio nós fomos conseguir quando, quando nós alcançamos a razão, né? Aliás, a razão é mais uma dessas potências que nós podemos também incluí-las, né? Também foi uma conquista do espírito. Então, o livre-arbítrio é nesse momento que a razão é alcançada e o livre-arbítrio foi conquistado. Só que, junto com o livre-arbítrio, nós recebemos uma coisa que também nos reinos anteriores nós não tínhamos, que é a responsabilidade. E aí é que entra a questão do bom uso do livre-arbítrio. Porque no nosso dia a dia, nós recebemos várias situações, temos que enfrentar várias situações que colidem com os nossos interesses. E a chamada liberdade tolhida. A vida está, de vez em quando, tolhendo a nossa liberdade. Então, se nós temos o livre-arbítrio absoluto, não temos a liberdade absoluta, porque a vida está a cada instante, né? Agora, por exemplo, com essa Covid que está aí, quantas vezes você está bom, daqui a pouco adquiriu a Covid, você já tem que se hospitalizar, ou seja, é isso que você queria? Não, claro que não. Mas a nossa liberdade foi tolhida, né? Estamos para fazer uma viagem, né? E vamos pegar um avião, coisa parecida, podemos até nos atrasar por algumas situações ou então aquele avião não decolar, né? Então a gente vai vendo, né? Estamos prontos para sair. Aquele casal que tem uma criança de 2 anos está pronto para sair, todos prontinhos, a própria criança. Daqui a pouco a mãe vai verificar, ela está com febre. Ou seja, a liberdade foi tolhida. Dá para fazer aquilo já que estava programado para fazer? Não dá. Você tem que fazer o quê? Cuidar daquele problema que está aparecendo na criança. Então, onde é que o livre-arbítrio aparece?
É aí que nós vamos ver quando perdemos a liberdade, quando a liberdade nos é tolhida, como é que nós agimos. Porque muitas vezes não agimos, nós reagimos. E, em geral, as reações não são boas, porque nós não concordamos, né, com aquela mudança de plano, porque nós achamos que aquele plano nós fizemos tão bem, tão perfeito, e agora, de repente, tem que mudar. Né? Então, é aí que nós vamos ver como é que vamos enfrentar aquela situação. E pelo livre-arbítrio, nós podemos decidir de enfrentar com calma, enfrentar com serenidade, com confiança em Deus, na vida, ou desesperados, revoltados. Então, é aí então, em que entra o fator responsabilidade, que nós vamos responder pela forma como nós vamos agir ou reagir. Porque quando nós agimos, ou seja, com serenidade, com calma, com tranquilidade, nós vamos fazer tudo aquilo, tomar as providências, mas em paz. Né? Pegamos aquela criança, levamos a um pronto-socorro e muitas vezes tem pessoas na nossa frente com problemas também. Ah, não, não, mas o nosso filho tem que ter prioridade. Ou seja, é aí que entra aquela calma, aquela serenidade, né? Então, é aguardar com paciência para que até a própria criança seja envolvida pela nossa paz. Senão, ela vai ser envolvida pelas nossas energias desequilibradas, né? Desajustadas, desarmoniosas. E isso não ajuda na recuperação da criança, da sua saúde. Isso em qualquer problema, porque para que nós possamos encontrar as soluções dos problemas, nós precisamos ter calma. E a calma é fruto de uma escolha que nós fazemos. Que nós podemos escolher enfrentar as situações de forma tranquila, serena, com paz. São escolhas, né? Decisões que tomamos, às vezes até intempestivamente, de uma forma abrupta e precipitada, raivosa, irritada. Isso tudo vai gerar uma energia muito negativa que não vai ajudar na solução do problema, seja ele qual for. Já com serenidade, a nossa lucidez vai estar clara e a gente vai poder enxergar a solução, que em geral ela está muito próxima, né? Seja qual for o problema. Né? Então, esse é o livre-arbítrio que nós estamos colocando como essa potência da alma, né? Que todos nós temos, que nós não esqueçamos. A liberdade, ela é parcial, não temos a totalidade. A cada instante podemos estar sendo tolhidos. Né? De repente estamos prontos para sair, a esposa que fez o seu cabelo, né, na cabeleireira, de repente aparece um toró de água, chuva, onde vai exigir outras proteções. Então, a liberdade, naquele momento, foi tolhida, mas o teu livre-arbítrio está dentro de ti. Nós temos que fazer com que o nosso comportamento seja o mais pacífico, né? Aquelas bem-aventuranças que Jesus recomendou no Sermão da Montanha. Né? E a primeira é a mais importante, que é a que vai dar base para o nosso sucesso moral. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Olha só, ali ele está dando a lição de humildade. Pobre de espírito é aquele que é humilde. E através da humildade eu vou conseguir alcançar a paz, a serenidade, a harmonia, a tranquilidade. Mas se eu não for humilde, eu vou ser orgulhoso. São os dois antagônicos ali. Né? E aí o que vai acontecer? O orgulho vai dirigir as minhas escolhas e aí, em geral,
eu vou trocar os pés pelas mãos ou as mãos pelos pés, como comumente se diz, né? E consequentemente, né, as reações daquela minha atitude impensada, ela não será boa. Ela não será boa. Então, vamos pensar que nós temos 100% do livre-arbítrio, mas não temos o 100% da liberdade. Mas é exatamente na perda da liberdade parcial, né, que nós vamos usar o nosso 100% do livre-arbítrio, por escolhas serenas, escolhas tranquilas, escolhas calmas. E para isso a gente sempre recomenda o estudo, né, do Evangelho de Jesus, para que a gente possa ter balizas, né, balizas morais que Jesus nos deixou para isso. Né? Então vamos conhecer o Evangelho e ter Jesus como modelo e guia, né? Como nos fala lá a questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Onde os Espíritos respondem que Jesus é o nosso modelo e guia. Então temos uma outra potência aqui, que é o pensamento. Muito cuidado com o que você pensa. Vamos pensar bem, pensar sempre para o bem, porque ao pensar nós vamos estar vibrando, vamos estar numa frequência vibratória. E essa frequência vibratória, ela será melhor se nós estivermos pensando no bem. Mas se estivermos pensando de forma negativa, de forma triste, pessimista, com certeza nós vamos estar vibrando baixo e entrando em contato com ondas da mesma frequência que outras mentes, principalmente as pessimistas, as tristes, as depressivas, vão estar vibrando e essas ondas vão acabar nos alimentando. Já quando nós somos otimistas, né? Quando nós estamos trabalhando bem o pensamento para a luz, não para a treva, endereçar o nosso pensamento para a luz, nós vamos estar vibrando uma frequência maior e entrando em sintonia com esses irmãos luminosos que estão nessa frequência maior. Isso é importante. E aí, com essa disposição, nós vamos nos disponibilizar e nos predispor para receber o auxílio desses espíritos luminosos, né? Porque eles estarão até nos auxiliando a resolver aquelas questões que, diria assim, a liberdade nos foi tolhida, mas pelo livre-arbítrio nós estamos tranquilos, calmos, serenos. Se a gente ia sair, não deu para sair, vamos ficar com calma e vamos verificar que a assistência espiritual não vai nos faltar. Só que para que essa assistência espiritual não nos falte, que elas possam executar essas vontades divinas sobre nós temos que dar campo mental para que eles possam nos atuar. Ou seja, vamos pensar no bem, vamos confiar em Deus, vamos confiar em Jesus, vamos confiar nos nossos protetores, nos nossos anjos de guarda e nos colocar com o nosso coração à disposição para receber essa ajuda. Com certeza, meus irmãos, com certeza nós vamos receber. Eu estou lembrando de um dente que eu fui extrair, só tinha aquele, porque eu fiz protocolo, né? Mas ficou um dente lá atrás para tirar. E a doutora estava com dificuldade para tirar. Aí na hora eu pensei, meu Deus, vou pedir ajuda aqui. Comecei a pedir ajuda para o doutor Bezerra de Menezes, né? Que é um espírito que nos auxilia a todos. Aí assim fiquei vibrando, pensando nele. Daqui a pouco a dentista, já está pronto. Eu não senti nada, que eu estava sentindo a hora que ela tinha as dificuldades que ela tinha. Quando eu percebi, o dente já estava fora. Então, sabe, é gritante a ajuda que esses espíritos nos dão, mas nós precisamos estar receptivos para eles, né? Isso é muito importante. Então,
Vamos cuidar do pensamento. E principalmente quando recebemos histórias acerca de pessoas outras que vêm falar mal para nós, do fulano, do Beltrano, coisa parecida, que o nosso pensamento não entra em sintonia daquilo ali, porque aí vai entrar uma outra potência, que se chama sentimento. Aí aquelas ideias que vão ser formatadas, né, elas vão receber um vestuário chamado sentimento. Então, naquele momento, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu posso começar a entrar naquela faixa da maledicência que está acontecendo e eu vestir aquelas ideias com sentimento também negativo. Né? Então, cuidar com esses dois elementos, são duas potências gigantescas do espírito, né? Que é o pensamento e o sentimento. Por favor, vamos cuidar do pensamento, porque nós só vamos entender que já perdoamos A ou B, né? Quando o assunto daquela pessoa vem à tona ou quando nós nos lembramos daquela pessoa, o que nós sentimos, se ainda sentimos alguma coisa contra aquela pessoa, significa que não perdoamos ainda. Então precisamos trabalhar isso, começar a imaginar imagens boas daquela pessoa, mesmo que você não conheça nenhuma, você imagine ela fazendo bem para sair daquele círculo vicioso, né? E entrar num círculo virtuoso, né? Sair do vicioso para entrar no virtuoso, ou seja, entrar na seara do bem. Né? E a última potência, nosso tempo também já está acelerado, né? A última potência que é a vontade. Então vocês vão ver que pensamento, sentimento, vontade, livre-arbítrio são potências distintas, mas uma depende da outra, uma precisa estar conectada com a outra. Aqui, por exemplo, a vontade. Para fazer isso tudo que nós falamos agora do livre-arbítrio, do pensamento e do sentimento, nós temos que querer. A vontade está ligada ao nosso querer. Eu quero mudar o meu padrão vibratório, eu quero mudar os meus sentimentos, eu quero trabalhar bem o meu livre-arbítrio, eu quero trabalhar bem o meu pensamento. Eu preciso ver se eu quero isso. Porque se eu não quiser, eu posso fazer o plano que for, que não tem jeito. Então, a vontade, né, é essa mola propulsora a dirigir, né, todas essas outras potências, né, onde nós vamos, com isso, poder direcionar e escolher as melhores, ter as melhores decisões. Né? Porque nesses momentos é mais ou menos isso. Nós vamos estar diante da porta estreita e da porta larga. Pela vontade, eu posso escolher a porta larga, que ela não tem quase problema, ali está tudo pronto, mas é tudo ilusório. Já a porta estreita é estreita, e como disse Jesus, são poucos aqueles que alcançam essa porta. Então, que nesse momento nós possamos estar diante da porta estreita e vamos escolher a porta estreita, só que ela vai exigir de nós renúncia, né? Renúncia de quê? Renúncia do nosso orgulho, renúncia da nossa vaidade, né? Renúncia, enfim, de todos aqueles fatores orgulhosos, egóicos, né? Isso tudo são renúncias para que pela humildade, aí entra aquela base lá que Jesus colocou nas bem-aventuranças, né? A base da humildade, para que eu possa entrar na porta estreita, sabendo que ali eu vou ter dificuldades, mas são dificuldades inerentes ao meu processo evolutivo. Enquanto que na porta larga eu não vou ter necessidade de fazer coisa alguma, mas aí também não vou crescer, né? Porque nós crescemos através dos esforços que fazemos para ir domando as nossas más inclinações e trabalhando com afinco, sem reclamações, né? Sem ficar lamuriando, sem achar que Deus esqueceu de... porque Deus esqueceu de mim, nada disso. Né? Então, que nós possamos pensar nessa questão de que
Nós somos portadores. Quando falamos as potências da alma, podemos dizer as nossas potências. Mas não vamos deixar essas potências em potencial, né? Porque tudo aquilo que está em potencial, se não for desenvolvido, não sai do potencial, né? Então, meus irmãos, estamos com o nosso tempo vencendo, queremos concluir, né, essa nossa live, esse nosso vídeo, pedindo aos irmãos que estudemos essas questões, confiemos em Jesus, porém vamos conhecê-lo estudando lá os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, estudar as obras espíritas que tratam dos ensinamentos de Jesus, para que nós cada vez mais possamos estar tendo dentro de nós essas balizas cristãs, esses postulados, esses princípios, com aquela bandeira de Jesus, né? A bandeira da paz, né? E lembrando que ele disse lá na última ceia, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Que nós possamos ter isso como bandeira, a bandeira da paz, a bandeira da harmonia, para que possamos cada vez mais aproveitar a encarnação que nós temos agora. Que Jesus nos abençoe e que a sua paz nos acompanhe sempre. Que assim seja.